Fala, turma, vamos chegando. Sejam bem-vindos para o nosso penalzinho diário, nosso penal em movimento, nosso pedal diário. Leide, concurseira, Rezende, Cleide, Ju, bom dia Marcelo, bom dia Sabrina, bom dia Alain, Caiga, Matheus, Richard, Júnior, Rida, bom dia Silvia, Ariana, é muito bom tê-los aqui em Undemburgo, meu amigão, Baim, William de São Paulo, bom dia, sejam todos muito, mas muito bem-vindos para iniciarmos o dia aqui estudando. Obrigado, Jane. Jane Lucy, minha querida amiga lá de Santiago, saudade. Quanto tempo do Medianeira. Beijo, Jane, obrigado. Sucesso para ti também. Bom dia, mestre, bom dia, Undemburgo, bom dia a todos. Galera, dando continuidade, então... Opa, parou meu relógio aqui, mas não parou. Só me orientar aqui. Já a gente começa. Como é que estão os estudos de vocês? Conseguindo acompanhar o cronograma, conseguindo finalizar os estudos, como é que andam? Hoje temos aula, galera que faz o CEISC aqui, hoje 7 horas até as 10, muita aula sobre competência, nossa aula 1 de 2 aulas, hoje e amanhã teremos aula aqui no curso, tá? De competência, falaremos sobre competência no CPP, competência na Constituição Federal e competência à luz da jurisprudência atual dos tribunais superiores, beleza? Então é isso que nós vamos trabalhar essas 2 aulas com vocês, beleza? Se puderem mandar aí para... Oi, Laura, se puderem mandar aí para a galera que está estudando com vocês o aviãozinho. Eu acho que sim, Nina, eu acho que a gente pode... porque teremos algumas anulações aí, é o que nós estamos pensando. A gente não promete nada, tá? Mas estamos trabalhando para que a justiça seja feita. O que é a justiça ser feita? É anular aquilo que deve ser anulado. Vocês perceberam hoje, mas eu cortei o cabelo, tá? E fiquei mais militar, porque a gente está com uma missão aí agora de aprovar vocês. E eu também estou andando só de moto agora, e aí a moto é mais prática, o cabelo assim. Feita essa pequena introdução da minha vida, que não tinha nada a ver com vocês, vamos, tá? A nossa conversa de hoje. O que nós conversamos ontem, pessoal, que eu gosto de sempre contextualizar com vocês. Ontem nós falamos sobre... Estamos falando sobre ação penal, e eu introduzi o tema com vocês falando as espécies de ação penal. Falei que existe ação penal pública, privada. Na pública eu dividi entre pública condicionada e pública. Que legal, Micaele. Nós temos uma ação penal pública condicionada à representação da vítima e outra condicionada à requisição do Ministério da Justiça, do Ministro da Justiça. Ontem eu pedi para vocês, e reforço hoje, que vocês tenham um pequeno caderninho, um pequeno manualzinho caseiro dessas nossas lives, para que nesse momento, por exemplo, vocês possam retornar a este caderno e verificar se tudo aquilo que eu estou falando consta do manualzinho caseiro de vocês, o manual do pedal, vamos colocar assim. Nesse manual do pedal, vocês terão ali, tá? Uma excelente ferramenta para revisão. E o que deve estar nesse... Valeu, Carla. O que nós temos hoje, tá? Que constar desse teu manual caseiro. Nós temos que constar do teu manual caseiro que existem 2 espécies. Ação pública condicionada à representação e à requisição. E abaixo disso tem que estar escrito o seguinte: primeiro, que a representação e a requisição
são condições objetivas de procedibilidade, ou seja, o Ministério Público não pode proceder a uma ação condicionada à representação sem que esta representação ocorra, e o Ministério Público não pode proceder a uma ação penal condicionada à requisição sem que a requisição ocorra. Por isso que estamos falando de uma condição de procedibilidade. Segunda informação importante que deve ter no teu manualzinho, teu manual do pedal, é que a existência da requisição ou da representação não vincula, não obriga o Ministério Público a realizar esta ação penal. Ou seja, o Ministério Público continuará analisando se é ou não caso de ingressar com ação penal. Beleza? Isso aí, Foco Delta, vamos lá. A live, ela vai, um detalhe, tá, pessoal? A live não fica mais salva aqui no nosso Instagram, ela fica salva lá no canal do YouTube, tá? E eu estou extraindo o áudio para tentar colocar lá no Spotify para vocês, tá legal? Daí vocês podem escutá-la em qualquer momento. Bom, o que mais que nós falamos então ontem? Que existe ação penal. Sobre a representação ainda, um terceiro detalhe que tem que ter. A representação, eu posso voltar atrás? Eu posso me retratar da representação? A resposta, posso. Sim, é possível eu me retratar da representação. Porém, cuidado aqui comigo. Porém, tá? Essa retratação, ela só é possível conforme o artigo 25 do CPP até o oferecimento da denúncia. Isso cai em prova, inclusive de segunda fase. Eu posso voltar atrás, Mauro? Posso. Até que haja o oferecimento por parte do promotor. Quarto ponto que deve estar no teu manual do pedal. Nos casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher, questões de gênero, é possível a retratação da mulher? Resposta, é possível. Desde que respeite o artigo 16 da Lei 11.343. Maurão, o que diz a Lei 11.343 no mencionado artigo? Ela diz assim, que no caso de violência contra a mulher, olha ali, ó, a Lilas já resolveu para nós. O prazo não é até o oferecimento, não é, Lilas? O prazo é até o recebimento. E mais uma informação importante, Lilas, para ficar completa a tua postagem. Esta retratação vai ocorrer em uma audiência designada pelo juiz, na presença do magistrado. Beleza? Beleza. Seguimos. 11.340, Lei Maria da Penha, 11.353, Lei de Drogas, Laura, é isso mesmo. Tá? Vamos seguir. Ambas são de 06, tá? É fácil confundir, ainda mais falando assim, 11.340, Lei Maria da Penha, 11.343, Lei de Drogas, tá? Ambas do ano de 2006. Mas o importante é tu saber que está ali no artigo 16. E se falamos em audiência, né, Lilas? O Ministério Público, na qualidade de custos legis, hoje não é mais legal falar custos legis, tá? Hoje o interessante é falar fiscal da ordem jurídica, que o promotor não é apenas fiscal da lei, mas ele é fiscal da ordem jurídica. Então, tecnicamente e modernamente deve ser falado que o Ministério Público é custos legis, não, mas fiscal da ordem jurídica, beleza? Olha aí, ó, Matheus, aí tá a cagada que eu ia falar agora. O Matheus cometeu aqui o maior equívoco que nós cometemos nisso. Eu ia entrar nisso agora, Matheus. O Matheus perguntou assim, professor, violência doméstica não é caso de ação penal pública incondicionada? Presta atenção, Matheus, larga o celular e olha para mim, todo mundo agora. Se o crime é lesão corporal leve e culposa contra homem, a ação é pública condicionada à representação. Se a lesão corporal, e só isso, Mateusão, lesão corporal, tá? Lesão corporal contra uma mulher, leve ou culposa, a súmula 542 diz que é ação penal pública incondicionada. Mas existem outros crimes, como por exemplo ameaça, que continuam sendo ação penal pública condicionada à representação contra a mulher. E é nesses casos que ela pode
se retratar. Mateusão, preciso que tu me dê um retorno se tu entendeu isso. Tá, Mateusão, preciso de um retorno se tu entendeu isso, tá legal? Porque isso é importante e a galera confunde muito. Vou esperar o Mateus. Tomando o meu café. Bem que a Stanley podia me patrocinar, né, pessoal? Podíamos printar e marcar a Stanley. O que vocês acham? Mateusão? Entendeu, Mateusão? Seguimos, tá? Bom, sobre a ação penal privada que nós falamos ontem, que é o objeto agora, a partir do 15º minuto eu entro com a matéria nova. Ontem nós vimos que a ação penal privada, ela pode ser personalíssima, exclusiva e subsidiária da pública. Qual é o único crime, alguém me ajuda, esse momento é interação, qual é o único crime em que eu tenho ação penal privada no processo penal brasileiro? Obrigado, Rosane. A Rosane sempre colocando as súmulas e colocando os artigos que eu estou falando, isso é excelente. Qual é o único crime no Brasil que eu tenho de ação penal privada? De ação penal privada personalíssima. Vou respondendo aqui enquanto vocês me respondem. E tem a questão da retratação em audiência específica. Isso, foco delta. Eu acho que tu entrou agora na live. Falei, inclusive citei o artigo 16 da Lei 11.340. Professor, no caso de violência de medidas protetivas, o MP pode pedir prisão preventiva? Claro que sim, o MP pode pedir o que ele quer. Agora, se vai caber ou não, é o juiz que vai decidir. Qual é o único crime que é possível a ação penal privada personalíssima no Brasil? Vocês têm que ir para a prova com esse crime sublinhado no VAD missioneiro. Qual é o crime? Contrair casamento em erro. Isso, Rida. Rida, onde é que está no teu VAD isso? Artigo 236. Artigo 236, tá? Qual é a diferença? Agora me respondem, tá? Não, 265 não, 236, tá, Ana? Mas é por ali. Me respondam agora o seguinte, qual é a diferença da ação penal privada personalíssima para ação penal privada exclusiva? Qual é a diferença da ação penal privada personalíssima que só cabe no caso do crime do artigo 236 para a ação penal privada exclusiva, que é a regra de todas as demais? Olha, a Rose já me ajudou. Legitimados, Lilas, mais ou menos por aí, mas ela está correta, tá? É que na ação penal privada exclusiva, morrendo o autor da ação, é possível que haja a sucessão processual. Quem é a sucessão processual? Quem é que titulariza isso? Cônjuge ou ascendente, cônjuge ou companheiro, descendente, ascendente ou irmão. O famoso CAD. Beleza, olha aí, a Souza matou a pau. Tô adorando isso porque a live de ontem em algum lugar ficou para vocês. Beleza? Beleza. Agora, ação penal privada subsidiária da pública. Eu vou objetivar aqui pra gente ganhar tempo, tá? Quando que cabe ação penal privada subsidiária da pública? Primeira informação, o crime era de ação penal pública, mas o Ministério Público ficou inerte, não cumpriu o prazo que a lei estabelece para ele. Qual é esse prazo, Mauro? 5 dias com réu preso, 15 dias com réu solto. 5 dias com réu preso, 15 dias com réu solto. Tem o Ministério Público para quê? Para tomar uma dessas 5 providências. Oferecer a denúncia, pedir o arquivamento, pedir o envio a outra justiça, pedir diligências ou propor o ANPP. Nesse caso, é possível ação penal privada subsidiária da pública, pois o Ministério Público não adotou nenhuma providência que lhe cabia. É isso mesmo, Mauro. Essa revisão aqui, Ana, é uma revisão de temas, tá? Ação penal, estou falando aqui, cabe para qualquer concurso, não é revisão. As nossas lives não são lives de revisão, são lives de conteúdo, tá? Ela tem um ênfase aqui, um foco para a segunda fase,
tá? Mas é uma live que serve para qualquer concurso. Sempre que sai um concurso, eu printo a questão e o pedaço da live que eu falei, a gente tem acertado muita coisa. Então eu sugiro que você fique por aí. Não foque no concurso, foque no assunto. Beleza, galera? Então vamos lá. Caso de inércia do Ministério Público, é possível ação penal pública subsidiária, ação penal privada subsidiária da pública. Cuidado com o artigo 29 do CPP. O que diz o artigo 29? Diz o seguinte, que haverá ações a serem realizadas pelo Ministério Público. Lembre-se, o crime era de ação penal pública. Fala, Sérgio. O crime era de ação penal pública. Então o Ministério Público pode repudiar a denúncia e oferecer outra. Repudiar a queixa-crime e oferecer denúncia. Pode o Ministério Público aditar a queixa-crime colocando testemunhas, por exemplo. Pode o Ministério Público, no caso de negligência da pessoa que entrou com a ação, ele retoma para ele. Pode o Ministério Público, lá no futuro, interpor eventual recurso. Isso pode fazer o MP. Beleza? Beleza. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre institutos. Tá, olha aí, ó, 15 minutinhos, começamos matéria nova. Veja como é que é a nossa logística aqui. 15 minutos, nós revisamos a matéria passada para ver se o teu material caseiro está ok, que é uma forma de solidificar esse conteúdo, consolidar na sua cabeça, porque a revisão é mais importante que o conteúdo. E agora nós passamos a tratar de assuntos novos, mas que vão exigir o conhecimento passado, beleza? Vamos falar agora de 3 assuntos, então eu coloco aqui, tá? O assunto novo, ele sempre vem para cá, você sabe disso. Deixa eu colocar aqui só um pouquinho. Renúncia, vamos falar de renúncia, perdão e perempção, essa palavra feia aqui, tá? Bom, primeira informação que vocês têm que saber sobre isso, pessoal, é o seguinte, tá? É o seguinte. Aqui, eu venho aqui fixo. Vamos lá. Olha só, o que vocês devem saber sobre esses temas. Primeira coisa que deve ter no teu manual caseiro quando tu abrir no teu manual do pedal, quando tu abrir o título, renúncia, perdão e perempção. O perdão é do ofendido, tá? Daqui a pouco eu trato disso. Esses 3 institutos possuem a natureza jurídica, ou seja, eles são para o direito causas extintivas da punibilidade. A renúncia, o perdão e a perempção, tá? A renúncia, o perdão e a perempção são causas extintivas da punibilidade. Olha aqui, ó, 107 alunos assistindo a live, está no artigo 107. Olha que sinal dos deuses para cair na prova. Renúncia, perdão e perempção são causas extintivas da punibilidade que estão no artigo 107 do Código Penal. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Então falaremos sobre causas extintivas da punibilidade, da renúncia, do perdão e da perempção. Mauro, onde eles estão? Artigo 107. Agora o detalhe, item 2 do teu manual do pedal. Esses institutos, renúncia, perempção e perdão do ofendido, só se aplicam às ações penais privadas, personalíssimas e exclusivas. E aí tu pega uma caneta vermelha e escreve assim: não se aplicam às ações penais privadas subsidiárias da pública. Por quê? Porque se acontecer alguma destas situações que eu vou começar a tratar com vocês a partir de agora, a punibilidade não será extinta. Maurão, vai acontecer o quê? O Ministério Público vai retomar a titularidade da ação. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Esses institutos só se aplicam à ação privada personalíssima e
exclusiva, não se aplicando à subsidiária da pública. Beleza? Beleza. Vamos começar agora no teu caderno, abrindo um ponto falando sobre renúncia. A renúncia, que é uma causa extintiva da punibilidade, prevista no artigo 107 do Código Penal, cabe quando, Mauro? Cabe na fase do inquérito. Anota isso. A renúncia somente cabe na fase inquisitiva, somente cabe na fase do inquérito. O que é renunciar? Renunciar é como o nome diz, eu vou renunciar, eu não vou entrar com ação contra o fulano. Então vamos pegar aqui que a Teleslana tenha praticado um crime de injúria contra o Mauro, atribuindo ao Mauro uma qualidade negativa. Falou, o Mauro é parecido com o Nidaldio. Parecido porra nenhuma, vou processar a Teleslana. E eu então vou à delegacia, registro o boletim de ocorrência e começo um inquérito para analisar esse suposto fato criminoso por ela praticado. O que eu faço? Eu digo, quer saber? Não vou me incomodar mais. Eu vou lá e renuncio, simplesmente digo, não quero processar mais, não quero mais que o Estado investigue a Teleslana. Só cabe no inquérito. Segunda informação importante. É necessário o delegado conversar com a Teleslana? Não! Por quê? Alguém colocou aqui, já, a Rida, ou o Rida, eu sempre confundo ele, tá? Não é necessário conversar com a Teleslana. Por quê, Maurão? Porque é um ato unilateral, basta eu, Mauro, querer, que acabou. Renúncia, primeira informação, é um ato unilateral, não precisa da concordância da pessoa que está sendo investigada e só pode ocorrer na fase da investigação. Beleza? Beleza. Fazer um recorte aqui, pessoal. O que eu vou falar agora vai se aplicar para a renúncia e vai se aplicar para o perdão lá no futuro. O que é, Mauro? Princípios da ação penal privada. Existem dois princípios da ação penal privada que eles existem aqui, tá? Que é o princípio da conveniência e da oportunidade e o princípio da disponibilidade. Significa o seguinte, pessoal, olha só. A ação penal pública tem um princípio da obrigatoriedade. O que é isso? O Ministério Público fica sabendo que alguém praticou determinado crime. O Ministério Público processa, deve processar, deve processar, deve processar. Ação penal pública, obrigatoriedade. Agora, se alguém comete um crime de ação penal privada contra o Mauro, eu vou decidir, pela minha conveniência e oportunidade, a processar ou não. Então veja, enquanto para o Ministério Público vige o princípio da obrigatoriedade, para mim vige o princípio do quê? Vige o princípio da conveniência ou oportunidade. Por isso que eu, Mauro, posso decidir se processo ou não a Teleslana que me chamou de parecido com o Nidal e eu entendi isso uma injúria, uma atribuição de uma qualidade negativa. Princípio que vige na ação penal privada que possibilita a renúncia, anotem isso, vou repetir. Princípio que vige na ação penal privada que possibilita a renúncia, nos casos de exclusiva e personalíssima, é o princípio da conveniência e da oportunidade. Cara, essa frase aqui, ela resume 1/3 da nossa aula daqui pra frente. Segunda informação importante que vale para os dois, para o perdão e para a renúncia. Nas ações penais privadas, isso é o que mais cai, tá, galera? Nas ações penais privadas, vige o princípio da indivisibilidade. O que é isso? Olhem para mim. Se eu tenho um crime em concurso de agentes. Olha o exemplo. Nidal, Letícia e Arnaldo atribuem ao Mauro uma qualidade negativa. Eu digo, vou processar os três. O que vai
dizer o princípio da indivisibilidade. Ele vai dizer para nós o seguinte: Maurão, ou tu processa o Nidal, o Arnaldo e a Letícia, os três, ou não processa nenhum. O que a FGV pergunta? É possível, Mauro, tu renunciar só em relação a Letícia, a Leca, a queridinha da Leca, e fuder aqueles dois vagabundos do Nidal e do Arnaldo? Resposta: não! Ou você processa todos, ou você não processa nenhum, face ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Isso vale para a renúncia que estamos estudando e para o perdão, beleza? Tem uma pergunta aqui. Dúvida: lesão corporal leve condicionada, a vítima não tem mais interesse em representar, porém já está marcada a audiência de conciliação. Não é mais possível, Eliana, porque, assim, eu vou pedir que tu leia o artigo 25, tá? Se já foi marcada alguma audiência, é porque já houve o quê? O oferecimento da denúncia. E havendo o oferecimento da denúncia, tá? Não há que se falar em retratação, salvo se isso aí que está colocado na audiência de conciliação aqui for lá no JEC. E aí é possível perdão. Na verdade, tu misturou tudo aqui. Perdão não existe na ação penal pública condicionada. É ato exclusivo da ação penal privada, personalíssima e exclusiva. Acabei de falar isso, tá? Ação penal pública existe condicionada, a representação existe o instituto da retratação. A tua pergunta aqui é por isso que eu fiquei meio confuso, tá? Tu colocou perdão e representação e ação condicionada na mesma frase, não tá certo, não tem como tá certo, tá, Aline? Não, Aline, mas é que tá tudo errado ali a tua pergunta, não entendi bem o que é, tá? Vamos seguir aqui. Galera, o que tem que ter anotado sobre renúncia no teu caderno? Que é uma causa extintiva da punibilidade, que só cabe na ação penal privada exclusiva e personalíssima, que só é possível no inquérito, que é um ato unilateral e que deriva do princípio da conveniência ou oportunidade de processar alguém ou não na ação penal privada. Beleza? Beleza. E deve saber também que vige na renúncia, assim como vocês verão comigo que vige também no perdão, o princípio da indivisibilidade, ou seja, ou nós processamos um, ou nós não... Desculpa, ou nós processamos todos, ou não processamos ninguém. Nós não podemos escolher quem iremos processar. Sobre renúncia é isso. Vamos falar sobre perdão. No teu manual do penal você escreve perdão. Perdão tem a natureza de perdão do ofendido. Coloquem assim, perdão do ofendido. O perdão do ofendido, assim como a renúncia, tem natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade. O perdão do ofendido, assim como na ação, na renúncia, tá? Só cabe na ação penal privada, personalíssima e exclusiva. Porém, a renúncia só cabe no inquérito. O perdão do ofendido cabe durante a ação penal. O perdão do ofendido cabe durante a ação penal. Beleza? Beleza. E agora a segunda grande diferença. Renúncia no inquérito, perdão na ação penal. Renúncia é ato bilateral. Perdão do ofendido é ato... Desculpa, renúncia é ato unilateral. Perdão do ofendido é ato bilateral. Exato, os três são causas. Eu não consegui ler ali. Viu? No caso dos três, isso, são causas de extinção da punibilidade do artigo 107, Shepsuk. Tá, é isso mesmo. Bom, vamos lá. O perdão do ofendido é no processo, a renúncia no inquérito. O perdão do ofendido, todavia, é ato bilateral. Significa o que isso aqui, galera? Presta atenção. Significa dizer que para o perdão produzir efeito,
Quem está sendo processado tem que aceitar. Vocês lembram que a colega antes, eu simplesmente renunciei e se acabou? Exato, aqui não. Vamos imaginar que Andressa Fagundes tenha me processado. Aliás, tenha me caluniado, imputou um crime a mim lá do artigo 138 e eu contratei um de vocês, doutores advogados, para entrar contra a, deixa eu achar o nome aqui, Andressa Fagundes. No meio do processo, eu digo, quer saber de uma coisa? Não quero continuar processando a querida Andressa, não quero continuar. E o que eu faço daí, galera? Eu ofereço para ela o perdão. Já está extinta a punibilidade da Andressa, Mauro? Não. Lembra, é um ato bilateral. Eu já fiz a minha parte. Mas eu preciso da axiência, eu preciso da concordância. Eu necessito do aceite da Andressa. A Andressa aceitando, aí sim está extinta a punibilidade. Por isso que é um ato bilateral. E cuidado, Andressa, tá? O CPP diz o seguinte: se o perdão for dado dentro do processo, o oficial de justiça vai procurar a Andressa e vai dizer: Dona Andressa, tudo bem, eu sou o oficial de justiça fulano de tal, e eu tenho uma petição, uma intimação para a senhora. No processo em que o Mauro está lhe processando por calúnia, ele ofereceu perdão. A senhora aceita? A Andressa vai dizer: eu vou pensar, seu oficial, eu vou pensar se eu aceito ou não. Nesse caso, o oficial, por dever de ofício, deve informar a Andressa: Dona Andressa, a senhora tem 3 dias, cuidado com isso, 3 dias para dizer se aceita ou não aceita o perdão do Mauro. E a Andressa vai perguntar: peraí, seu oficial, e se eu não falar nada? Bom, dona Andressa, se a senhora não falar nada, o Estado entenderá que a senhora aceitou. É o chamado silêncio eloquente. A Andressa tem 3 dias para dizer se aceita ou não. Ela pode ir no processo e dizer: não aceito o perdão do Mauro, e o processo segue. Mas ela pode não falar nada. E se ela não falar nada, será considerado pelo Estado que houve o aceite por parte da Andressa. Beleza? Beleza. Perdão, ato bilateral que só ocorre no processo, tá? E para haver a extinção da punibilidade deve ser aceito. Ele poderá ser dentro do processo expressamente, em que a vítima vai lá e diz assim, a vítima do crime, né, diz: Andressa, eu te perdoo. Mas ela também, Andressa, olha pra mim, ela também pode ocorrer de maneira tácita. Imagina que eu, Mauro, vou casar. E eu convido a Andressa para ser madrinha do meu casamento. Quando você convida alguém para ser madrinha do seu casamento, você não está praticando o ato incompatível que vai de encontro com a vontade de processar alguém? Exato. É isso mesmo. Isso reflete em perdão ou até mesmo renúncia tácita. Beleza? Perdão ou renúncia tácita. Tem mais uma coisinha para falar? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Prazo de 3 dias, exatamente. O perdão pode ser dado em qualquer fase, exatamente. OAB, exatamente isso. Inclusive fora do processo, tá, OAB? Agora olhem para mim aqui. Lembra que eu falei do princípio da indivisibilidade para vocês? Que eu não posso processar alguém. Vamos lá, vamos atender a Aline aqui. Ela mandou 3 vezes isso aqui já. Vou tentar me fazer entender. A vítima não tem mais interesse de seguir adiante. Ok. Está no GCRIM, fase de audiência... e a conciliação ali, né? Isso aí mesmo. Qual a forma correta de fazer? Vai à audiência de conciliação e diz que não há mais o interesse. Mas se você não for à audiência de conciliação, tá? Haverá o entendimento de que se operou ali a perempção. E aí vai ser causa distintiva da punibilidade e acabou tudo, tá? É só não ir, Aline, tá? É só não ir ou vai lá e diz que não quer mais, beleza? Vamos continuar aqui. Onde é que eu tava? Peraí que eu me perdi. Onde é que eu tava? Que o assunto mudou tanto. Olha só. Quando eu falo, tá? Peraí que eu me perdi mesmo, não sei onde é que eu ando. Sim, lembrei. Princípio da indivisibilidade. Lembra que eu falei pra vocês que o Arnaldo, a Letícia e o Nidal tinham me caluniado e eu
renuncie em relação a um ou não renuncie em relação a ninguém. Lembra disso? O princípio da indivisibilidade. Cuidado na ação... Isso, Rida. Achei aqui, tá? Cuidado na ação penal privada, personalíssima, exclusiva na fase do perdão. Rida, presta atenção aqui. Rida, como é que é teu nome, cara? Não pode ser Rida. Tá foto de um homem ali, Rida Vila. Me dá o teu nome direito aí, tá? Valeu, Aline. Olha só, não esqueça do seguinte, que se eu tenho a Letícia, o Arnaldo e o Nidal, e eu sei que eu devo renunciar em relação aos, perdoar os três, eu vou lá e perdoo. Sabe o que acontece com a Letícia? A Letícia me liga, pô, Maurão, obrigado, foi um mal entendido. Eu digo, tá, beijo, Leca, vai lá. Letícia é gente boa. O Arnaldo, cabelinho, aquele que pinta o cabelo, faz escovinha e pinta a barba. Pô, Maurão, foi mal entendido, não sei o quê. O Nidal não me liga, o vagabundo, por quê? Porque ele não vai aceitar o perdão. Eu perdoei a Letícia, o Arnaldo e o Nidal. A Letícia aceitou, saiu. O Arnaldo aceitou, saiu. E o Nidal? Nidal não aceitou, ele quer continuar no processo. É possível, é possível. O perdão deve ser dado a todos, mas só produzirá efeito em relação a quem aceitar o perdão. Os demais seguirão no processo. Leca saiu, extinta a punibilidade. Arnaldo saiu, extinta a punibilidade. Vagabundo do Nidal, não, ele quer continuar o processo comigo. Então nós vamos até o final. Produzirá efeito apenas em relação a quem aceitou. Beleza? Beleza. Sobre perempção. Alguém coloca para mim o artigo 60 do CPP. A perempção, tá? É uma causa extintiva da punibilidade que está previsto no artigo 60 do CPP, que assim como o perdão do ofendido, quando aceito, e a renúncia, são causas extintivas da punibilidade da ação penal privada e da ação penal privada exclusiva e personalíssima. Alguém coloca o 60 que eu vou responder a Ana Paula aqui. Não é sobre o assunto da aula, mas estou com uma dúvida. Se o crime for mais de 2 anos, crime de violência contra a mulher vai? Não. Ana, nós vamos fazer uma live sobre isso, tá? Sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, no artigo 41 da lei, tu vai ler depois, Lei 11.340. Artigo 41 diz que nos casos de violência doméstica não se aplica a Lei 9.099. Envolveu mulher, violência de gênero, e falou alguma coisa sobre juizado especial criminal, tá errado. Porque existem inúmeras súmulas e existe também a vedação legal hoje no artigo 41. Tá, Aninha? Vamos seguir aqui. A Rose, para variar, ela já me ajudou. O que diz o artigo 60? Diz assim: nos casos que somente se procede mediante queixa, na ação penal privada, exclusiva e personalíssima. Na subsidiária pública não, por quê? Porque o crime é de ação penal pública que se procede mediante denúncia, mas a inércia do Ministério Público logo virou uma transformação aqui em ação penal privada. Então, quando for ação penal privada, exclusiva ou personalíssima, considera-se peremptação. O que é perempção, Mauro? Perempção é quando extingue a punibilidade. Primeiro, o cara deixou a ação parada por 30 dias. Simplesmente ele deixou a ação parada por 30 dias. Eu entro com uma ação contra a Rosane e simplesmente a deixo parada por 30 dias. No 31º dia, os autos vão para o juiz declara extinta a punibilidade pela perempção forte no artigo 60, inciso 1º. Beleza? Agora, quais são as outras formas, Mauro? Deixa eu me lembrando aqui. Segundo, tá? Segundo, se você deixa de comparecer a qualquer ato do processo, deixou de comparecer a uma audiência numa ação penal privada e você é o autor da ação, o que faz o juiz? Extinta a punibilidade. Se nas alegações / memoriais você deixa... Isso caiu na
prova da OAB da última, tá? Se nas alegações você deixou de reforçar, reiterar o pedido condenatório, extinta a punibilidade. Se o autor da ação morre, presta atenção, se o autor da ação morre, isso aqui só se aplica às ações penais privadas exclusivas. Você vai lembrar por quê? Olha como a aula vai se concatenando as coisas. Ué, agora deu. Se na ação penal exclusiva o autor da ação morre ou fica incapaz e no prazo de 60 dias o CAD não assume a titularidade da ação, existe também a extinção da punibilidade pela perempção. Se for uma pessoa jurídica que esteja processando vocês, é possível, Mauro? Olha aqui, ó. CEISC está me processando por difamação. E o CEISC venha a ser extinto e não entre outra pessoa no lugar dele, pessoa jurídica, também é caso de difamação, é caso de perempção, beleza? Ana, não confunde aqui, Ana. Olha só, a Ana falou assim. Além do juizado especial criminal, tem o juizado de violência doméstica contra a mulher e a vara criminal, pelo que eu entendi na aula do Unidal. Ana, eu não entendi de onde é que tu tirou isso aí, mas funciona assim, ó. Juizado especial criminal não tem nada a ver com o juizado da mulher. Juizado da mulher é igual ao juizado da violência contra criança e adolescente. É só uma vara criminal, e detalhe, uma vara com competência mista que cuida da mulher. Juizado especial criminal é uma competência diferente prevista em uma lei especial para isso. Então, se falou violência contra a mulher, não existe aplicação da Lei 9.099. É uma lei que tem medidas despenalizadoras do artigo 72, transação penal, 76, composição civil e transação penal, suspensão condicional do processo, nada disso se aplica à violência doméstica contra a mulher. Não confunda juizado especial criminal com juizado de violência contra a mulher. Existe juizado de violência contra o idoso, juizado de violência contra a criança ou adolescente, juizado de violência contra público LGBTQIA+, é possível que um Estado crie isso, enfim, tá? Não confunda juizado especial criminal, que a competência tem a ver com crime, com núcleos de proteção específica, tá? Bom, acho que era isso, já falei, deixa eu ver aqui, já falei, quando falecer no querelante, já falei todos, eu acho, né, Ana? Pode ser, Ana, pode ser, tá? Se for um feminicídio, se for aqui na minha cidade, vai pra vara do júri. Se for em Porto Alegre, vai pra vara de violência doméstica. Isso depende muito da organização do teu estado. Isso não cai em prova da OAB. Se cair, vai dizer que o crime, que o inquérito policial estava tramitando na primeira vara criminal, que o inquérito policial tramitou na vara da violência doméstica familiar contra a mulher. Aí tu vai endereçar para isso, tá? Beleza? Ansiosa pela aula de hoje? Eu também, tá? Nossa primeira aula sempre é legal. Galera, encerramos renúncia, perdão e perempção. Lembro aos colegas que não fica mais salvo aqui no Instagram, é o tempo de eu subir para o YouTube e eu arquivo aqui no Instagram, tá legal? Para que vocês possam, então, de maneira mais rápida e acelerada, assistir essas lives lá no YouTube. Eu vou também tentar passar lá para o Spotify para que vocês possam escutar quando estiver no carro alguma coisa, tá legal? Não se Matheus, esquece isso aqui, tá? Tá gerando confusão essa questão da vara especializada ou não, tá? Artigo 41, artigo mais importante que vocês têm que saber quando envolve violência doméstica e GCRIM. Não cabe, ponto. É só pensar assim, não cabe benefícios da Lei 9.099 no caso de violência doméstica contra a mulher. Não interessa onde esse processo vai tramitar. Numa cidade, cara, tem cidade que é vara única. Tem cidade que o juiz é clínico geral. Ele trabalha do feminicídio a inventário. Tudo é com ele. E quando ele julga violência doméstica contra a mulher, ele olha pro 41 e rasga a Lei 9.099. É isso que tem que saber, tá? Vamos, eu vou tentar fazer isso sim. Que horas a aula de hoje, Patrícia? Sempre a nossa aula começa às 19 no CEISC e acaba às 23 horas. Desculpa, às 23 não, vocês me matam, né? Às 22 horas, tá? Beijo grande pra vocês, daqui a pouco eu subo a live lá,
Não esqueça de compartilhar. Se alguém printou e me marcar, eu fico muito, mas muito grato. Beijo para todo mundo e fiquem com Deus.